Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Eu ensinei a oração do Pai Nosso aos apóstolos. Você sabe quem sou eu? Alternativa A, Jesus. Alternativa B, os sábios do templo. Alternativa C, João Batista. Alternativa D, Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Jesus. A Bíblia nos conta que Cristo não queria que os seus seguidores fossem como os hipócritas e nem como os pagãos, por isso, ele deixou o modelo de oração que hoje conhecemos como Pai Nosso. Pergunta 2. Quem eram os gentios na Bíblia? Alternativa A, os fariseus. Alternativa B, os educados. Alternativa C, os não-judeus. Alternativa D, os judeus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, os não-judeus. Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia se casar com um gentil, porque os gentios não adoravam a Deus nem obedeciam à lei de Moisés. Pergunta 3. O que aconteceu depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez? Alternativa A, Cristo chorou. Alternativa B, o céu foi tomado por trevas. Alternativa C, o véu rasgou. Alternativa D, o galo cantou. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, o galo cantou. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E, retirando-se dali, chorou. Marcos capítulo 14 versículo 72. Pergunta 4. Quem era a mãe de Ismael, primeiro filho de Abrão? Alternativa A, Siló. Alternativa B, Agar. Alternativa C, Ana. Alternativa D, Sara. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Agar. Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Gênesis capítulo 16 versículo 1 ao 3. Pergunta 5. Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Quantos voltaram para agradecer? Alternativa A, 1. Alternativa B, 5. Alternativa C, 3. Alternativa D, 10. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 1. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, e vai, a tua fé te salvou. Lucas capítulo 17 versículo 15 ao 19. Pergunta 6. Tiago, José, Simão e Judas eram irmãos de. Alternativa A, João Batista. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Jesus. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: de onde veio a este a sabedoria, e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Mateus capítulo 13 versículos 53 ao 55.
Pergunta 7. De acordo com Salmo 95, o que é negado a uma pessoa que tem o coração ingrato? Alternativa A, a eternidade. Alternativa B, a paz. Alternativa C, a alegria. Alternativa D, o descanso. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, o descanso. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Salmos capítulo 95 versículo 10 ao 11. Pergunta 8. Qual profeta do Antigo Testamento previu que Jesus nasceria em Belém? Alternativa A, Miqueias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Oséias. Alternativa D, Amós. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5 versículo 2. Pergunta 9. Qual era a menor tribo de Israel? Alternativa A, Judá. Alternativa B, Manassés. Alternativa C, Benjamim. Alternativa D, Dan. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Benjamim. Então respondeu Saul, e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? 1 Samuel capítulo 9 versículo 21. Pergunta 10. Qual o nome da estrela que cairá na terra, de acordo com o Apocalipse? Alternativa A, Absinto. Alternativa B, Radamantes. Alternativa C, Zefir. Alternativa D, Ômega. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Absinto. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse capítulo 8 versículo 10 e 11. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.